eu quero recordar um pouquinho sobre a primeira mensagem, que nós falamos que a igreja é a família de Deus, para cada um de nós, que estar na igreja é estar na família de Deus, e que isso faz falta, porque a família é tão sagrada que imita a nossa família, ela imita a família de Deus no céu, e o Senhor escolheu se apresentar a gente como Pai, como Filho e como Espírito Santo, e a gente viu que o Espírito Santo, ele tem um papel muito parecido com o papel da mãe na família. Mas e na nossa família? A família terrena? O que a palavra diz a respeito da mulher? Capítulo 5 de Efésios trata dos versículos 1 a 20, da vida em família de Deus, na família de Deus, que é a igreja, e termina no versículo 21, falando algo muito interessante, dizendo que a igreja tem que se subordinar, se sujeitar uns aos outros, por temor do Senhor. Está assim na palavra de Deus, sujeitem-se uns aos outros por temor do Senhor. É assim que termina Efésios 5, versículo 21. Está falando o tempo todo de igreja aqui. Então a seção do texto que trata sobre a família de Deus, que é a igreja, termina com um apelo para a igreja, para que nós sejamos sujeitos uns aos outros. Sujeição, porque há inferioridade entre nós? Não, de maneira nenhuma. Sujeição, porque há amor, porque há submissão, e principalmente porque nós temos um propósito. Aqui nesse versículo fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros por temor ao Senhor, por temor a Cristo. Mas muito antes, nessa carta, ele fala coisas assim, Efésios 2, versículos 18 e 19, fala assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando Paulo fala isso aqui, ele fala num contexto greco-romano. A sociedade romana era dividida em classes. Você tinha os escravos, você tinha os patriotas, os patrícios, que eram chamados cidadãos, e você tinha os estrangeiros, que estavam ali, mas não eram considerados cidadãos. Ser cidadão era algo tão importante, que vocês lembram na Bíblia, quando Paulo é preso, e mandam açoitar ele, e ele manda dizer: olha, eu sou cidadão romano. Entra todo mundo em desespero. Por quê? Porque eles tinham prendido e tinham chicoteado um cidadão romano, e o cidadão não deveria sofrer nenhuma punição sem que ele fosse julgado. Então, quando Paulo está falando aqui de ser cidadão, ele está falando de alguém que tem direitos, ele está falando de alguém que tem consideração, alguém que se deve ter todo o respeito com ele. E o que ele está falando é que nós, como igreja, somos concidadãos dos santos, e portanto temos todo o direito diante do Senhor, porque Cristo derramou o sangue dele por nós. Então nós nos sujeitamos uns aos outros, não porque alguém seja melhor, mas porque todos nós, sendo iguais e tendo os mesmos direitos, nos sujeitamos, porque temos um objetivo, temos um propósito. Então, referindo-se à família de Deus, Paulo vai falar dessa igualdade de direitos, igualdade de propósitos, igualdade de valor. Vocês não são forasteiros, ele diz, mas concidadãos dos santos, ou seja, possuem o mesmo direito. Todos são membros da família de Deus. Parece uma coisa muito comum, dita hoje no século 21, mas aqui ele está falando para a igreja. E a igreja era composta de homens e mulheres. A igreja não colocava as mulheres de uma maneira inferior, coisa que a sociedade da época colocava.
Se vocês pegarem, por exemplo, na Grécia, não Grécia toda, mas em Esparta, para vocês terem uma ideia, era considerado inferior um homem que se apaixonava por uma mulher. Ele tinha que ter uma mulher, tinha que ter filhos, mas ele não tinha que ter grandes sentimentos em relação a ela. Era isso que se esperava em Esparta, porque era uma sociedade guerreira, ele não poderia se apegar. Então, quando você fala uma coisa dessa aqui na Bíblia, era uma grande revolução que estava acontecendo, porque colocava homens e mulheres em pé de igualdade, meus irmãos. A mesma carta que fala dessa igualdade na igreja, que vinha de um contexto religioso, que você tinha os sacerdotes, que você tinha os sumos sacerdotes, que você tinha uma série de coisas para você chegar até Deus. Está falando que nós somos todos concidadãos, mas ao mesmo tempo que fala que havia os mesmos direitos, ele vai falar que tinha diferenças na igreja. Por exemplo, Efésios 4 vai falar: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu estou procurando pegar versículos aqui, todos da carta de Efésios, para que os irmãos entendam o contexto disso que nós vamos falar hoje. Então você vê uma igreja que era tratada igual, que todos eram concidadãos dos santos e que tinham o mesmo direito de Deus, diante de Deus, mas que havia diferenças, porque uns eram apóstolos, outros eram profetas, outros eram evangelistas, outros eram pastores e mestres. Não que havia uma hierarquia, mas havia funções que eram desempenhadas por cada um. Então essa igualdade de valor e direito não significa igualdade de funções, porque quando se tem um propósito, é necessário que iguais distribuam tarefas, é necessário que iguais façam coisas diferentes, porque sermos iguais não significa que devemos fazer as mesmas coisas. Um eletricista, o outro é bombeiro hidráulico, o outro é pedreiro, o outro é servente, o outro auxilia o pedreiro, outro é engenheiro que vai projetar, outro é carpinteiro, o outro é marceneiro. Quem é o mais importante? Todos, porque se faltar um, a casa não é concluída. Talvez, se eu perguntar para cada um desses, quem é o mais importante, cada um vai puxar a sardinha para si. Mas a verdade é que são todos interdependentes, são iguais, mas eles se sujeitam uns aos outros, para que se alcance um objetivo, que é a edificação da casa. Então, queridos, imagine um querendo passar por cima do outro. Imagina um eletricista querendo passar fios quando as paredes não foram levantadas. Imagina um pedreiro querendo assentar tijolos ou deitar fundações sem que o engenheiro explique o projeto para ele. Isso é na igreja, isso também é no trabalho, isso também é na família. Nós não podemos passar por cima um dos outros, somos iguais, mas desempenhamos funções diferentes, temos chamados diferentes uns com os outros, e por aí vai. Sempre que houver um propósito, iguais terão que se subordinar. Por isso mesmo que o apóstolo Paulo, e aí eu vou ter que sair de Efésios, diz lá em Filipenses, capítulo 2, um texto muito conhecido dos irmãos, o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, então entenda uma coisa, talvez não entenda isso no seu coração, Jesus é Deus, ele não foi só um homem. Sendo Deus, o que diz o texto? Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se,
Na nossa cabeça, como um é pai, o outro é filho, o outro é Espírito Santo, parece que o pai manda no filho, que manda no Espírito Santo. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, o Senhor Jesus é tão Deus quanto Deus Pai. É tão Deus, e o Espírito Santo é tão Deus quanto o Deus Filho e quanto Deus Pai. Os três são três em um, por isso Deus é trino. Mas por que então ele se apresentou como um pai, o outro se apresentou como filho e o outro se apresentou como Espírito Santo? Porque na obra redentora do ser humano, eles dividiram as tarefas e coube a cada um fazer algo diferente. Por isso que ele se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele vai falar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O que Paulo está falando aqui? Está falando da submissão, que iguais tiveram uns sobre os outros. Jesus, sendo Deus, não se apegou a isso, mas se sujeitou ao Pai. Por isso que parece que ele é menor que o Pai, mas não é. Então, querida, é nesse contexto que Paulo vai terminar a orientação dele de Efésios da seguinte forma, que nós já lemos, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, uma igreja que tem um propósito, ela vai se sujeitar uns aos outros, sujeição em meio à igualdade. Imediatamente Paulo, então, vai começar a falar para as famílias da igreja. Ele termina de falar para a igreja, então ele passa a falar para as famílias da igreja. E o que ele vai falar para as famílias da igreja? Lembra? Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. E o que ele fala no versículo 22? Ele começa a falar para as mulheres. E ele vai falar: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que eu falar, estou falando para a igreja. Eu não estou falando para gente que não conhece a Deus, amém? Se você está aqui e você não conhece a Deus, você não vai entender nada que eu estou falando. Se você está aqui e não se subordina ao Senhor, a palavra dele, essa palavra não é para você. Nós estamos falando para a igreja, assim como Paulo escreveu para a igreja. Então nós estamos falando de homens cristãos, e nós estamos falando de mulheres cristãs. E aí, nós vamos tratar sobre o papel da mulher na família, em um contexto em que a mulher é cristã, numa família cristã, cujo marido seja cristão. Então não percam isso de vista. Mulheres não cristãs não possuem compromisso com isto. Mulheres cristãs sim, porque é a palavra de Deus, amém? Amém? O texto, meu irmão, é curioso aqui, porque começa falando para as mulheres, mas diz que o marido é a cabeça. Então não seria melhor começar falando para os maridos? Adão veio primeiro, o marido é a cabeça. O problema é que Paulo sabia que a mulher tem um papel de coesão dentro da família extremamente importante. Coesão é próprio da mulher, manter junto é próprio da mulher. Veja a movimentação que as mulheres fazem no Dia das Mães. E não adianta você ficar triste, meu irmão, porque no Dia dos Pais é lembrancinha. Não tem jeito. Dia dos Pais, os shoppings não estarão cheios, as lojas não estarão cheias, o almoço talvez não seja tão caprichado.
Porque uma coisa é o Dia das Mães, outra coisa é o Dia dos Pais. São elas que ajuntam, são elas que agregam, são elas que aconchegam. As mulheres são as edificadoras das famílias. Não é à toa que a palavra de Deus diz em Provérbios 14: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Olha que coisa, a chave da coesão da família está na mão das mulheres, não dos homens. E se estamos falando de mulher cristã, ela edifica, ou seja, constrói a partir da base que é Cristo. Lembrem-se que nós estamos falando aqui o tempo todo: família cristã, mulher cristã, homem cristão. Assim como os tijolos só podem ser erguidos para a construção de uma casa se eles são deitados em cima de uma rocha, em cima de um baldrame, em cima de uma fundação bem consolidada. Da mesma forma, famílias cristãs assentam sua família sobre a rocha que é Cristo. E em Efésios, capítulo 2, versículo, olha como é que está isso tudo na cabeça de Paulo quando ele está falando. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, pedra em que eu uso para construir todas as outras coisas. Então, Paulo começou falando às mulheres, apesar do homem ser a cabeça. Porque há um motivo muito importante. Quando não há propósito, entenda isso, não há necessidade de haver submissão, não há necessidade de haver sujeição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo valor, o mesmo poder, são Deus igual. Ninguém é mais poderoso que ninguém ali, mas um se sujeitou ao outro para a salvação dos homens. Se não houvesse esse propósito, os três continuariam plenos lá, iguais. Mesma coisa, somos iguais, mas se quisermos ter um propósito, então precisamos nos sujeitar uns aos outros. E na família, são todos iguais em valor para Deus, ninguém ali é mais importante que ninguém. Mas se uma família tem propósitos, então ela precisa que os seus membros se sujeitem uns aos outros. É nesse contexto que está a sujeição aqui. E se tem algo que a família cristã precisa ter, meu querido, é propósitos. Propósito de se edificar mutuamente, propósito de criar filhos tementes ao Senhor, propósito de santificação, onde paulatinamente nós somos transformados pelo Espírito Santo. E ninguém poderia edificar agregando, unindo, confortando, promovendo a paz melhor do que as mulheres. Porque isso está na natureza feminina. A mulher está mais apta para isso do que o homem. Os homens são incompetentes para isso, minhas irmãs. É mentira o que o mundo diz, que homens e mulheres são iguais. Não são iguais, mas não é nem biologicamente, é em propósito. É na forma de pensar, é na forma de agir, na maneira de enxergar. Não adianta querer que um homem olhe a situação como uma mulher. São visões complementares. E não são uma visão superior que a outra, não. São visões que se complementam. Irmãs, prestem atenção numa coisa: edificar, agregar, unir, pacificar, promover paz, faz parte dos seus superpoderes, não dos homens. São vocês que têm esse superpoder. É claro que os homens podem desempenhar esse papel na família
devem colaborar com essas coisas na família, é óbvio. Só que o poder que vocês têm é muito grande nessa questão. Vocês têm o poder da fala, que o homem não tem. Vocês têm o poder e a paciência do convencimento, que o homem não tem. Não digo que homens não tenham argumentos e que não podem convencer ninguém, mas nenhum homem terá argumentos que falem tão bem ao coração quanto uma mulher. Para o bem e para o mal. Mulher que chora, comove corações. Homem que chora, deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Homem que chora, desperta a desconfiança dos demais. Homem que vê outro chorando, fica desconfiado. Esse cara está querendo aprontar. Tem jeito. Aqueles ditados antigos, homem não chora? Chora, até certa idade, em alguns eventos, mas normalmente, homem não precisa chorar para querer convencer ninguém. Homens são mais racionais, o cérebro dele não consegue entender o motivo do porquê ele chora. Mas meu marido chora, amém, glória a Deus, mas eu estou falando aqui de uma maneira geral, amém, existem exceções, estou falando de uma maneira geral. Mulher que chora causa comoção, homem que chora gera desconfiança. A mulher, se quiser, pode virar todos os filhos contra o marido nem que se esmere muito nisso, nunca vai conseguir virar os filhos contra a mulher, da maneira como uma mulher consegue. Tem jeito. No divórcio, os filhos ficam mais do lado de quem? Pode ser homem, mas fica do lado de quem? Das mães. E você pode espernear, meu querido, você pode fazer o que você quiser, tem jeito. A mulher tem capacidade de mudar o clima de uma casa. Quando a mulher está em paz, a família está em paz. Quando a mulher está azeda, ela azeda todo mundo da família. A família toda fica azeda. Tem jeito. O homem pode até estar de mau humor, vai ficar no canto dele, mas o mau humor da mulher é contagioso. Todos os filhos vão ficar de mau humor, o marido vai ficar de mau humor, o vizinho da esquerda, da direita, da frente, todo mundo vai ficar de mau humor quando a mulher está de mau humor, meu irmão. Olha o poder que a mulher tem. O homem de mau humor, a mulher já dá logo um chacoalhão nele, toma vergonha na sua cara, levanta daí, acabou e tal, e acabou. Vai o homem fazer isso com a mulher, para você ver o que acontece. Meu querido, lembre-se que nós estamos falando aqui de família cristã. Isso não é temperamento, é poder. Na grande maioria dos casos, não são os desafios do trabalho, o trânsito que ele pegou, não é a conta que ele vai ter que pagar no outro dia, não é nada disso que tira a paz do homem. Sabe o que tira a paz de um homem? Chegar em casa, encontrar a mulher mal-humorada e ele desconfiar que pode ter sido alguma coisa que ele fez, e não saber o que foi. Isso tira a paz de qualquer homem. O homem fica apavorado, o que essa mulher está com essa cara virada? E ele não se atreve nem a perguntar para ela o que está acontecendo, porque o menor sinal ele leva uma patada. A mulher tem uma capacidade enorme de aglutinar, mas esse mesmo poder pode destruir, conforme diz a Bíblia. Não exercer esse papel aglutinador, acolhedor, pacificador que vocês têm é não se sujeitar-se
para que a família seja edificada, minha irmã. É não se sujeitar-se para aquilo que Deus quer desenvolver na sua vida, para que os seus sejam abençoados. E aqui pode acontecer 3 coisas. A mulher ela pode exercer seu chamado familiar para o mal e usar toda a capacidade para manipular e controlar tudo da família, impondo os desejos e vontades. Uma mulher que não se sujeita aos objetivos da família, mas tem o interesse dos seus próprios desejos, e é tocada não pela palavra de Deus, mas é tocada por aquilo que ela sente, aquilo que ela quer, ela tem o poder de manipular a família inteira, para que a família inteira se volte para ela. Conheci muitas irmãs assim, que fazem isso até no nível inconsciente, que impõem os seus desejos e vontades na família, porque está consciente do poder. São mulheres inteligentes e mulheres espertas, que conseguem tudo o que elas querem, impondo seus desejos e vontades, porque sabe o poder que elas têm na mão para conseguir manipular. Ou a mulher pode se abrir mão do seu poder e se meter na função do homem, e se meter naquilo que o Senhor deseja que o homem desempenha, roubando dele as funções dele, ou seja, se insubordinando também, não sendo sujeitas àquilo que o homem precisa desempenhar. E a mulher pode, que às vezes passa meio desapercebido, mas que é tão danoso quanto essas 2 coisas que eu falei, que é exercer o seu chamado pacificador, aglutinador, acolhedor, e querer que o homem desempenhe isso, quando na verdade quem tem que desempenhar é ela. Estou falando que a mulher causa paz e o homem causa guerra, não é isso. Só que o que eu estou falando é que se tem alguém que tem mais poder dentro da família para promover a paz, é a mulher. E a mulher às vezes não consegue se conformar com isso, porque acha que o homem deve exercer a mesma coisa que ela exerce. O homem tem que ser promotor de paz na família? Tem, mas ele não será tão eficaz quanto você, minha irmã. Esquece. O homem tem que ser aglutinador na família também? Tem, mas ele não será tão eficaz contra você, como você, minha irmã. Não queira que teu marido cuide da mesma forma que você cuida. Ele não será capaz de cuidar da mesma forma que você cuida. Quer dizer que o homem tem que ser relaxado? Calma que vai chegar a vez de vocês, meus irmãos, semana que vem. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é a mulher projetar aquilo que ela tem como habilidade sobre o homem e querer que ele desenvolva todas aquelas coisas iguais a ela. E quando ela fizer isso, ela vai tornar a vida da família um inferno, porque vai usar todo o poder para exigir que o homem, mas também pode exigir isso dos filhos. Eu já vi isso acontecendo. Mulheres que exigem comportamentos desses nos filhos, e que aprisionam os filhos, e que subjugam os filhos numa dependência emocional terrível, porque exigem deles algo que é o papel dela. Quem pode exercer todas essas tarefas com excelência é ela. Em quaisquer um dos 3 casos que acontecer, da mulher impor as vontades, da mulher exorpar o chamado do homem, da mulher impor o seu chamado ao homem, querer que o homem reproduza aquilo que é para ela fazer com excelência, a família vai começar a ruir, porque todo o potencial agregador, pacificador, acolhedor vai ser voltado
para simplesmente a destruição da família. Porque ela vai estar gerando, ela vai estar acontecendo, daquela que deveria agregar, ela vai estar desagregando. Quando a mulher não compreende claramente seu papel e quer o papel do outro, que é o marido, ou utiliza seu poder para impor suas vontades, ou quer projetar no outro, inadequado para fazer aquilo, sua função, todo o potencial agregador que ela possui, vai se tornar desagregador. Começa a funcionar tudo ao contrário. Aquela que tem poder para agregar, desagrega. Aquela que tem poder para pacificar, causa guerra. Aquela que tem potencial para acolher, desacolhe. Aquela que tem poder para aproximar, afasta. Tem jeito. Então, se você acha ruim, seu marido está na caixa do nada, se você for uma mulher assim, se prepara, porque ele vai sair da caixa do nada, direto para o deserto. Diz a palavra de Deus assim, ó, Provérbios 21, versículo 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Eu gosto aqui muito da NVI, mas às vezes a Almeida Revista e Fiel, ela é mais fiel, e diz na tradução de Almeida Fiel assim, ó, é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Rixosa é que provoca rixas. Rixosa é uma pessoa que você chega perto e ela já começa a falar mal, e ela já começa a puxar briga, e ela já começa a te alfinetar, e já começa a falar com segundas intenções, ou a jogar verde, que os homens geralmente não entendem. Quando a mulher se permite ser rixosa, irritadiça, briguenta, ela vai fazer isso com um esmero muito grande. Ninguém tem poder de ser mais de irritar mais do que uma mulher. Homem nenhum consegue irritar mais do que uma mulher quando ela quer irritar. O homem não tem paciência nem para irritar, porque fala menos. Lembra que eu estou falando num contexto cristão, estou falando para gente convertida, amém? Estão entendendo? A fonte do acolhimento vai virar rejeição, a fonte da aglutinação vira fonte de espalhamento. Entenda uma coisa, homens não querem discutir, minhas irmãs. Pegue dois meninos que se desentendem, qual é a reação que eles têm? Um dá um soco no olho do outro, resolveu o problema. As meninas, desde pequenas, vão fazer grupinhos para falar mal do cabelo daquela menina, para isolar aquela menina, para que aquela menina se sinta a pior das piores, para que aquela menina se sinta, estou falando mentira? Homens não esperam grossura, falta de educação, resposta atravessada de quem enxerga como uma fonte de paz, minha irmã. Foi quando a mulher se mostrou fonte de paz, é que o homem saiu da cidade dele e foi para a cidade da mulher. Foi quando ela foi doce, que ele trocou a doçura da mãe pela doçura dela. Foi quando ela foi acolhedora, que o homem fez dela a prioridade da vida dele. Mulheres, parem de se insubordinar, recuperem sua força, e a sua força está na sua feminilidade, e não em usurpar aquilo que é masculino, ou impor o feminino ao masculino. Seu poder está em ser quem vocês são. O poder no homem está em eles serem aquilo que eles são.
no masculino. Com o poder feminino, o que vai acontecer é que a mulher vai conseguir dominar, ser bênção. Se ela utilizar o poder masculino, ela vai ter problema. Ela não vai conseguir se acertar ali. Os homens são demarcadores de território. Vocês não precisam demarcar território. Vocês já são donas de quase tudo. Talvez você esteja pensando, né? Ah, mas não dá, meu homem não colabora. Aí é uma escolha, minha irmã, eu estou falando para cristãs. Você age por aquilo que você precisa fazer, que é a palavra de Deus que te diz, ou você age por aquilo que você vê? Porque se você agir pelo aquilo que você vê, não é fé. E o Senhor só é agradado quando a gente anda por fé. Seu procedimento está embasado em quem? Em Jesus ou no seu marido? Se está em Jesus, obedeça. É isso que uma mulher cristã precisa aprender a fazer, e rápido. Mas deixa eu te dar um toque. Um homem cristão normal, só quem pode alegrar e acalmar é a sua esposa cristã. Provérbios capítulo 5, versículo 15, fala assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, e os teus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aqui fala de intimidade, fala de beber da cisterna, do poço. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Não preciso entrar em detalhes aqui. Fala de uma necessidade, como água que eu tenho, assim como eu tenho sede. Termina com alegre-se com a esposa da sua juventude, porque para o homem, sua esposa é fonte de alegria, não de tristeza. O homem enxerga a mulher com alegria, e nada pode ser mais triste para um homem do que uma mulher que não aceita o seu papel e se insubordina contra ele, querendo que ele desempenhe a função dela, ou querendo roubar o papel dele, ou manipulando tudo para que sua vontade seja feita. E a palavra de Deus proíbe que nós sejamos uma fraude. 1 Coríntios capítulo 7, o mesmo Paulo que escreve para Efésios, ele fala ali a partir do versículo 5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Minhas irmãs, eu conheço muitos casais que, apesar de estarem juntos, são uma fraude. Ah, mas ele bota tudo na internet, é a coisa mais linda, só rasgação de seda. Muitos desses são fraude também. Com uma bela casa, com bons filhos, servos do Senhor, mas que perderam a alegria de estarem juntos, porque são uma fraude. Não se beijam mais, não se acariciam, não fazem amor. E sabe onde começa muitas vezes a situação, meu querido? Minha querida, quando você começou a desempenhar papel masculino na sua casa. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Se seu marido for hétero, ele gosta de mulher, ele não gosta de homem. E mulheres com atitude de homem
afasta qualquer homem. Podem ser bons amigos, mas nunca serão maridos. Sabe quando que você passou a ser masculinizada? Quando você não se permitiu ser beijada, quando você não se permitiu ser acariciada, quando você aproveita todo e qualquer momento para a rixa. Meu querido, que em meio aos filhos, sabe aquela correria do dia a dia, tensões na vida, o homem tentou se aproximar de você naquele momento raro, que vocês estavam sozinhos, para desfrutar um momento sozinho um do outro, e você o afastou. Vocês se tornaram masculinizadas, deixando de ser agregadoras e repelindo, abandonaram sua força feminina. Com o tempo as coisas mudaram, começaram a aparecer reclamações de que seu homem não te procura mais, não faz questão de estar com você. Sabe, homens que tem, você fala que ele te acha uma estranha, claro, nenhum homem vai suportar isso muito tempo, minha querida. Você reclamava que seu homem só se aproximava de você com interesse, mas você mesma só se aproximava do teu homem com interesses de reclamar, de desabafar, de ranhetar, de rixar, de brigar. Ele queria a melhor parte, minha irmã. Você quis ficar com a pior. Divertimento na sua vida você jogou para trás. E homens gostam de se divertir, sabia disso? Homens gostam de contar piada. Homens gostam de dar risada. Uma disposição tremenda para os amigos, para as amigas. Brigações dos afazeres. Uma disposição tremenda para os filhos. Mas andou anos cansada para seu marido. Minha irmã, você é uma fraude se você faz isso. Outra coisa, a Bíblia fala que a mulher deve tratar o homem com todo respeito. Efésios capítulo 5 fala assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Teu marido é respeitado por todos os homens no trabalho. Eles tratam ele com respeito. Ele é tratado por respeito pelas companheiras do trabalho. Ele é tratado com respeito pelos vizinhos, que têm amizade com ele, que conhecem ele. Ele é tratado com respeito pelos outros homens da família. Provavelmente, ele só deve ser desrespeitado por você. Aquela que ele mais gostaria de ser respeitado. Teu marido não é seu filho, minha irmã. Cuidado quando você falar com ele. Teu marido não é seu cachorrinho, que se fez tudo o que você quis, ele vai ganhar um biscoitinho no final da noite. Teu marido não precisa e nem quer se sentir desejado por você, como você precisa se sentir desejada, mas depois de uma vida sendo desrespeitado, repelido, uma hora você vai conseguir o que você quer, e você vai repelir ele. Estou falando que ele vai separar de você, porque eu estou falando num contexto cristão, mas eu estou falando que ele vai passar a ter uma vida indiferente com você. Mandou tantas vezes embora, botou para correr tantas vezes. O homem não podia jogar futebol, não podia fazer hora extra, porque ela reclamava, xingava, falava um monte. Mas agora ele fica em casa, ela não aguenta mais ficar perto. Conheço uma mulher que passou a vida reclamando da ausência do marido, mas no dia que ele se aposentou e ficou em casa, a mulher começou a achar que ele era um estorvo. Não estou inventando, eu conheço.
Tem outro caso, que o homem era engraçado, fazia piada sem graça, que os homens fazem, mexia com a mulher, não podia passar perto dela sem mexer com ela, era brincalhão, mas ela achava ele bobo, chato, pegava no pé dele para que ele parasse, mudasse, parasse de ter essas brincadeiras com ela, que ele fosse mais sério. Agora que ele é carrancudo, tem cara amarrada, não encosta nela, não brinca com ela, só ri para as outras, ri para as outras no sentido de dar risada com os amigos e com as amigas, mas não ri com você, e não ri de você. Você reclama do mau humor dele. Que loucura, minha irmã. Se isso acontece com você, mude enquanto é tempo, ore, jejue, deixe o Espírito trabalhar no seu coração antes que seja tarde. E a loucura é tão grande que esses bons homens que têm defeitos, mas estão buscando Jesus e tentando agradá-lo, lembra que eu estou falando num contexto cristão, olham para os amigos deles que são cafajestes, para os amigos deles que traem, para os amigos deles que saem e não dão satisfação para onde vai, para os amigos deles que não estão nem aí para a família, nem para os filhos, e veem as mulheres deles tratando com mais respeito do que o teu marido que é cristão e está buscando fazer as coisas certas. Isso dói, minha irmã. Lembro de uma jovem senhora cristã, vinha na igreja muitos anos atrás, nem era aqui, por isso que eu posso falar, ninguém vai saber de quem eu estou falando. Falava que o homem dela era grosso, falava que não suportava mais o cheiro de cigarro dele, falava que ele só trabalhava, não dava atenção para ela, não tinha tempo para ela, era alguém que não ligava para ela, não procurava agradá-la segundo ela. Aquele homem pegou um câncer, morreu em 2 meses, foi rápido. Passado algum tempo, ninguém consolava mais aquela mulher, ela se sentia sozinha, dizia que não nasceu para ficar sozinha, que ela sentia saudade do marido, e segundo ela, sentia saudade até da toalha molhada que ele deixava na cama. Ela disse para mim que a maior tristeza dela era entrar no quarto e não ver o sapato de homem no canto que ele costumava deixar. Que quando ela olhava para o canto, ela não via o sapato, ela chorava. Meu irmão, precisa o homem morrer para você descobrir que teu homem tinha alguma qualidade e merecia algum respeito da tua parte? Seu marido vai precisar morrer para você reconhecê-lo? Estou falando aqui de gente que não é cristã, estou falando de gente que teme a Deus. Você vai deixar isso acontecer com você? Você vai mesmo acreditar que ser feminina é ser fraca? Que feminilidade é sinônimo de fraqueza? Você acredita nisso mesmo? Te garanto que a sua avó era muito mais feminina que você, e te garanto que ela era muito mais forte que você. Para concluir, minha irmã, não fiquem tristes comigo, não fiquem aborrecidas comigo. Minha irmã, seja sábia, edifique sua casa, reconheça seu papel, aceite seu papel, sujeite-se ao seu papel. Não queira o papel do homem, não queira atribuir o seu papel ao homem, não espere que o homem exerça o seu papel, porque mesmo que ele exerça, não será como você. Ninguém é obrigado a casar. Aliás, eu costumo dizer, se você não quer ter problemas, não case. Mas se você casou, é que você não nasceu para você só ficar sozinha. Mas já que casou,
Então, não seja uma fraude. Reconheça, exerça seu papel feminino, porque isso irá abençoar não só seu marido, mas a você própria, seus filhos, sua descendência será abençoada por isso. Assim como o Senhor Jesus se sujeitou ao Pai, e isso conferiu a Ele glória, deu a Ele um nome que está acima de todo nome, honra, glória. Você se sujeitando, você vai ter uma honra e uma glória, que dentro da família homem nenhum nunca vai ter, minha irmã. Os homens aceitam isso de bom grado. Os homens ficam felizes quando as mulheres são honradas dentro de casa. Os homens normais, cristãos, que temem ao Senhor, eles amam quando suas mulheres são honradas dentro de casa. E não querem disputar a tua honra, e não querem ser mais honrados do que você, porque eles sabem que este papel coube a você, este dom foi dado a você, não a ele. O deles são outros, que nós vamos falar semana que vem. Minha irmã, nossa sociedade está envenenada, minha irmã. Para de achar que homens e mulheres devem ser iguais. Eles não são, nunca foram e nunca serão. O que acontece é que em amor, em respeito um ao outro, porque somos iguais, concidadãos dos santos, nós devemos achar o equilíbrio entre a gente ali. Mas tem uma coisa que você tem que botar na sua cabeça: você não foi chamada para ser o homem do teu relacionamento. Você foi chamada para ser a mulher, a feminina. Teu homem espera que você seja a mulher. Amém? Vamos ficar em pé? Isso não é... Pode ficar todos em pé, todos. Isso não é demérito. As coisas de Deus é só honra, é só bênção. As coisas de Deus é para nos transformar. As coisas de Deus é para nos abençoar. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Minha irmã, você é cristã, teme ao